Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudio, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. A gente volta aqui como para ficar de olho, nosso programa aí semanal. A gente interrompeu nos últimos programas os comentários de resultado por conta de dados de economia, da guerra da Ucrânia, enfim. Então a gente volta aqui falando dos resultados que a gente não havia comentado, que foi o resultado da Petrobras e da Vale, que são importantes aí dentro do Ibovespa. A gente já fez comentários com a Vale e a Petro. São 16 resultados que a gente conversou aqui no nosso bate-papo. Na temporada de resultados corporativos, no SP, de 500 empresas que são negociadas, 435 já divulgaram o resultado do quarto trimestre, 76% delas acima do esperado, surpresa agregada 6%. Nasdaq, 1.154 resultados de 3.146 empresas, 63% delas acima do esperado, surpresa de 10%. No Eurostoxx 600, 292 resultados de 446 empresas, 56% acima do esperado, surpresa agregada 6%. E o Ibovespa, de 88 empresas, ações que fazem parte do Ibovespa, 30 já divulgaram o resultado, 54% delas acima do esperado, com surpresa de 14%. Então, assim, na média, os resultados estão vindo dentro do esperado e algumas surpresas aí positivas, E outras pontualmente vieram abaixo por fatores relacionados à empresa, ou ao setor, ou à própria conjuntura, Vamos falar de Petrobras. Petrobras soltou um baita resultado, como esperado. A receita líquida do quarto trimestre foi 134 bilhões de reais, foi 10% acima do terceiro trimestre, 79% acima do quarto trimestre 20. Você teve uma valorização do preço do petróleo. O Brent subiu 16% no quarto trimestre. Teve repasse de aumento de preços nos derivados no mercado local e uma maior receita com gás natural, para uso de termoelétricos, que ainda no quarto trimestre, apesar da chuva, ainda estava se usando termoelétrica, Mercado interno, o diesel e a gasolina responderam por 72% da receita de vendas de derivados. Foi um excelente resultado. O EBITDA dela do quarto trimestre foi 63 bilhões de reais, foi 4% acima do terceiro trimestre 21 e 34% acima do quarto trimestre 20. A margem EBITDA dela 47% no quarto trimestre 21, uma margem muito boa, No quarto trimestre 20 tinha sido 63%, mas aí o resultado do quarto trimestre teve algumas influências não recorrentes, Então acabou gerando uma distorçãozinha aí, O lucro líquido foi de 32 bilhões de reais, 1% acima do terceiro trimestre 21 e 47% abaixo do quarto trimestre 20, como eu falei, foi influenciado por resultados não recorrentes. O resultado foi bom, veio dentro do esperado. Do volume de exportação de petróleo, a China participou com 38%, ela continua sendo o maior mercado, apesar que tem diminuído percentualmente trimestre a trimestre. No quarto trimestre 20 ela tinha sido 42%, e quem cresceu aí muito na absorção de produtos da Petrobras, América Latina subiu de 13% para 23%, e Ásia, fora a China, que cresceu 15% de zero, quer dizer, a China reduziu, mas outros países vizinhos absorveram. Volume de exportação de derivados, o maior mercado foi Singapura, absorveu 84% do volume exportado, que é aquilo que a gente falou da Ásia, Então o resultado da Petro veio muito bom, ela está com um nível de endividamento muito baixo, está com uma política de distribuição de dividendos bem interessante, dividendo de 2 dígitos, praticamente. Então ela entra aí para esse rol de carteiras de dividendo. Detalhe, hoje o resultado veio muito bom, o papel subiu lá atrás. Agora, qual o aumento da alta do preço do petróleo, por conta aí dos Estados Unidos está estudando se para de comprar petróleo da Rússia, fez o preço do petróleo bater $130 hoje, Hoje é dia 7 de março, E isso traz uma preocupação muito grande, porque a Petrobras, por mais que ela repasse os aumentos de preço lá fora,
ela não pode repassar a volatilidade. Então ela estava segurando, os preços estão muito voláteis por conta da guerra. E com essa alta de ontem, de 100 e pouco para 130, a defasagem dos preços da Petrobras já passa de 30%. Repassar isso de uma vez é caótico. Então você já tem uma certa pressão, não diretamente a empresa, mas político, né? Falando, não, porque isso, porque aquilo. Então está se estudando. O Congresso realmente está passando por uma pressão, porque eles têm que encontrar uma saída, ou reduzindo o imposto, ou usando o dividendo que é pago ao governo para amortizar isso, enfim. Tem que se estudar alguma coisa, porque se repassar isso, a inflação explode mesmo. Mas ao mesmo tempo a Petrobras não pode absorver esse tipo de ingerência como foi feito no passado. A Vale também soltou o resultado, como esperado, o resultado veio muito forte. A receita líquida foi de 73,3 bilhões de reais no quarto trimestre 21, foi 14% acima do terceiro trimestre 21 e 6% abaixo do quarto trimestre 20. Ela teve aí volumes colocados, a produção de minério de ferro e pelotas foi menor, mas ela vendeu mais do que o mercado esperava por conta de consumo de estoques, né? Ela estava com bastante estoque. Isso já tinha sido anunciado no relatório de produção lá atrás, antes da divulgação do resultado, então já era um fato esperado, né? Sem grandes surpresas. O EBITDA dela foi de 26 bilhões de reais, foi 27% abaixo do terceiro trimestre 21, 5% acima do quarto trimestre 20 e teve um lucro fantástico de 30 bilhões de reais, 5% acima do terceiro trimestre 21 e quase 250% o lucro do quarto trimestre 20, que foi de 9 bilhões de reais, mas foi contaminado aí por uma série de não recorrentes relacionados aí à indenização e coisas do gênero, né? Ela teve também no resultado do quarto trimestre alguns efeitos, né, positivos, né? Ela compensou maiores despesas operacionais de Brumadinho, provisão adicional de 1,7 bi relacionada à descaracterização de barragens a montante e menor resultado de participações de 1,1 bilhão de dólares devido à provisão adicional relacionada à Fundação Renova, né? Que é uma fundação criada para replantio ali da região de Brumadinho e do outro acidente que ela teve lá atrás. A dívida da Vale praticamente ela zerou, né? Ela está com uma dívida líquida de 1,9 bilhão de dólares. Isso é uma relação dívida líquida e EBITDA de 0,06 vezes. Ou seja, ela não tem praticamente dívida pela geração de caixa dela. Ela anunciou dividendos em 2021 de 3,5 bilhões de dólares e efetuou recompras de ações no valor de 5,5 bilhões de dólares. Então, assim, a Vale está se tornando a grande, né, pagadora de dividendos. É um papel que realmente chama a atenção. Preço do minério de ferro, com essa questão da guerra também está subindo forte. Todas as commodities estão subindo, né? E isso para a Vale, pontualmente, vai gerar no primeiro trimestre, nós estamos no começo de março. Então, os preços já vêm subindo desde fevereiro. Então, isso vai gerar um preço médio para a Vale superior, né, ao quarto trimestre, tinha sido 106 dólares por tonelada, então vai ficar acima disso. E isso vai ajudar no faturamento dela, apesar que minimizado pela queda do dólar em relação ao real, né? Como não para de entrar dólar de investidor estrangeiro aqui, isso está pressionando o dólar para baixo, que está gerando uma faixa de 5,10, 5, já chegou até a furar 5, mas está por aí agora com essa piora de sentimento com a Ucrânia. É isso, agora essa semana começa a sair mais resultados, então na semana que vem a gente volta a falar, sim, resultado importante, Via, CSN, tem muita empresa grande a postar resultado e a gente volta para falar com vocês no próximo programa sobre esse tema. Um grande abraço a todos, boa semana e até mais.